veremos um pequeno resumo da cronologia da Bíblia. Eu costumo dizer que a Bíblia não é um livro complicado de entender, mas ela tem muita informação, então às vezes é preciso se lembrar de muitos detalhes. Por isso, vamos aqui apresentar um pequeno resumo da sua cronologia, das suas histórias principais. A primeira parte da Bíblia podemos definir como sendo o período pré-diluviano, antes do dilúvio. Vai desde Adão até o dilúvio. Esse período ele vai tratar da criação de Deus, o que Deus fez, de Adão e Eva, do pecado, da primeira morte, que foi o assassinato de Abel pelo seu irmão Caim. E vamos ver o mundo pré-diluviano entrar numa grande violência, o que vai fazer com que Deus resolva trazer o dilúvio. Então esse é o período pré-diluviano, de Adão até o dilúvio. Após o dilúvio, nós temos o chamado período patriarcal. Vai desde o dilúvio, do fim do dilúvio, até a libertação de Israel do Egito. Esse período patriarcal significa que o chefe de família era o representante da família perante Deus. Eram os patriarcas. O mais destacado deles é Abraão. Abraão ele nasceu em Ur, na Caldeia, em Babilônia. Ele foi chamado por Deus. Então ele saiu junto com sua família, seu pai Tera, e foram até o norte, para a cidade de Harã, que ficava no território de Padã Arã. Após a morte de Tera, Deus novamente chama Abraão para que ele vá para a terra que ele havia prometido para ele. Então ele, junto com sua esposa e seu sobrinho Ló, eles vão para Canaã. Depois eles vão ter período para o Egito, depois retornam para Canaã. Depois Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem seus 12 filhos, José é vendido como escravo para o Egito. Depois José, eles descobrem que José não estava morto, e ele chama toda a casa de Jacó, que agora já se chama Israel, para o Egito. Eles são convidados para viverem no Egito. Então, com a morte de José, se encerra o livro de Gênesis, mas ainda era o período patriarcal. Agora temos o período da aliança da lei, ou pacto da lei, entre Deus e a nação de Israel. Esse período vai desde a libertação do Egito até o Messias. É um período bem longo. Após Deus então trazer as 10 pragas, então os israelitas são libertados do Egito. Atravessam o Mar Vermelho, Faraó e suas forças militares são derrotadas, e Deus os conduz até o ermo do Sinai, até o Monte Sinai, Horebe, onde então ele confirma a sua aliança. Ela é ratificada. Só que devido à falta de fé e à desobediência dos israelitas, eles não entram de imediato na terra da promessa. Eles ficam então vagando 40 anos no ermo. Somente aqueles de 20 anos de idade para baixo, que saíram do Egito, é que entram na terra da promessa. Todos acima de 20 anos, com exceção de Josué e Caleb, eles morrem no deserto. Assim, quando eles finalmente vão conquistar a terra, nós temos aqui esse mapa que mostra mais ou menos como eram as nações ali desse período. Algumas cidades. Eles chegaram
a parte oeste do Rio Jordão. Digno de nota que a promessa era dar o território entre o Mar Grande ou Mar Mediterrâneo até o Jordão, ou seja, a terra que ficava a oeste do Jordão. A terra ao leste não era parte da promessa. Mas quando Sion, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, lutou contra Israel, eles conquistaram esse território. E esse território, no caso a leste do Jordão, passou então a fazer também parte da nação de Israel. Temos aqui o período então da conquista, por meio de Josué, onde eles vão conquistando o território. Quando eles atravessam o Jordão, a primeira cidade é Jericó a ser conquistada. Esse período, após próximo do fim da vida de Josué, começa então o período dos juízes, onde eles conseguem consolidar o território final da nação. O período dos juízes vai desde próximo da morte de Josué até a unção do primeiro rei, o rei Saul, da tribo de Benjamim. Depois, o reino é passado para Davi, que era da tribo de Judá. E assim, os descendentes de Davi passaram a ser os reais herdeiros do trono de Israel. Mas devido a uma ação imprudente de Roboão, neto de Davi, ele perdeu 10 tribos numa rebelião. Assim surgiu as 10 tribos do norte, que passaram a formar então o reino de Israel, e ele ficou com a tribo de Benjamim e os levitas, que não tinham território, formando então o reino de Judá. Reino de Judá no sul, reino de Israel ao norte. Essa divisão até existiam conflitos constantes entre eles também, entre o reino do norte e o reino do sul. Israel contra Judá. Isso durou esse período até o surgimento da Assíria como império. O Império Assírio ele conquistou o reino de 10 tribos e acabou com esse reino. Mas o reino de Judá não foi conquistado pela Assíria. Só que sucedendo ao Império Assírio, veio o Império Babilônico. Esse império, sim, ele foi usado por Deus para punir a infidelidade dos judeus, dos reis da nação e dos judeus como um todo. Então esse reino de Babilônia, esse império babilônico, não só destruiu o templo, mas também a cidade de Jerusalém, deixou o território devastado, levou cativos para a Babilônia, e assim deixou de surgir, de existir, no caso, o reino de Judá. Como esse foi o último resquício do reino e era o local dos reis da linhagem de Davi, eles passaram então a não ser mais conhecidos como israelitas, mas sim como judeus. Aí surgiu então esse nome para designar eles, independente da tribo, ser chamado de judeus. Mas o Império Babilônico ele foi derrotado pelo Império Persa ou Medo-Persa. Esse império libertou os judeus e permitiu que eles voltassem e reconstruíssem Jerusalém, seu templo. Esse período, até a reconstrução do templo, encerra-se então o Antigo Testamento, ou as escrituras hebraicas, em Malaquias, quando finalmente o templo é construído, porque era preciso que o templo estivesse construído para o surgimento do Messias. Era preciso o templo funcionar, estar lá para o Messias vir. Então foi concluído aí o período inspirado das escrituras do Antigo Testamento. Após esse fim, existem vários livros que foram feitos que são considerados os apócrifos. Os rabinos judeus consideram apenas os livros de Gênesis a Malaquias, dentro das Bíblias do segmento protestante, como sendo então os inspirados, sem sombra de dúvida. Os católicos e outros têm outros livros. Mas aqui nós encerramos com a construção do templo, encerrou-se então a necessidade de haver livros, porque eles já tinham a lei, tinham os registros históricos e haviam construído o templo.
Mas entre o fim da construção do templo e o surgimento do Messias, surgiu um outro império, o Império Grego, começando com Alexandre o Grande. Após a morte de Alexandre, ele foi dividido entre 4 dos seus generais e depois se sobressaíram 2 generais. No Egito, Ptolomeu, e os demais, no caso, os Seleucidas. Eles passaram então a pressionar porque os gregos tinham uma coisa chamada helenismo, onde eles tentavam assimilar ou impor sua cultura sobre outros povos, ou pelo menos que ficassem meio que misturados. E os judeus sofreram com isso. Eles passaram até mesmo a não mais adorar o Deus verdadeiro do modo correto, ou nem mesmo adorar ele. Esse período dos livros, retratado no período dos Macabeus, eles então reconquistam o território, rededicam o templo que havia sido profanado e preparam e alicerçam o caminho para então surgir o Messias. O templo voltou a funcionar novamente. Ele não havia sido destruído, mas havia sido profanado. Então surge o Império Romano. Ele sobrepuja então o Império Grego, o Império Romano. Dentro do Império Romano vai surgir então a parte do período cristão, que vai desde o nascimento de Jesus até a morte do apóstolo João. Essa parte já é bem conhecida. Jesus nasceu, foi ungido e depois morreu, deu sua vida pelos nossos pecados. Foi ressuscitado. E no capítulo 2 de Atos, ele ali funda a igreja ou a congregação cristã com o derramamento do Espírito Santo. Esse período aqui também então é feito período de expansão do cristianismo. Paulo é o mais destacado missionário, mas muitos outros também participaram. Esse período então foi produzido os evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas e, por fim, também Apocalipse. Essa é a ordem colocada nas nossas Bíblias. Não quer dizer que seja a ordem de escrita dos livros, necessariamente. Por fim, João, o último apóstolo, ficou preso na ilha de Patmos, recebeu a visão do Apocalipse, registrou. Depois ele foi solto, produziu o Evangelho de João, como é aceito por muitos, e por fim as 3 cartas. E assim, com a morte de João, se encerra o período da igreja primitiva, que vai desde o nascimento de Jesus até a morte do apóstolo João. Esse é um resumo cronológico da história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse.